É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 30 de maio de 2023, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Muito bom dia para você que acompanha a gente aqui pela TV PT, também pelo Facebook e Rádio PT. Eu sou Karina Chagas e hoje eu vou substituir a Amanda Guerra, que está se recuperando de uma gripe. Melhoras, Amanda? Gravamos uma entrevista ontem, 29 de maio, com a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A parlamentar é suplente no colegiado e começou falando sobre a sua avaliação geral, até o momento, da condução dos trabalhos da CPI do MST na Câmara Federal. Bom, primeiro dizer que essa CPI não deveria nem existir. O MST já foi objeto de investigação de CPI no primeiro mandato do presidente Lula, ou no segundo mandato do presidente Lula, também na Câmara dos Deputados. E não restou nada comprovado do que eles falavam que era o MST, um movimento que invadia terras, que fazia bagunça, enfim, derrubamos isso. Agora volta a CPI do MST, muito em resposta à CPMI do golpe do dia 8 de janeiro. Como esse pessoal ficou muito no canto, né, porque eles de fato articularam esse golpe do dia 8 de janeiro, eles vieram para uma ofensiva em cima de um movimento social que é o maior movimento social organizado do Brasil, reconhecido internacionalmente e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país, inclusive com os assentamentos rurais. Então, primeiro dizer que não deveria existir nem objeto adequado tem, quer dizer, não tem objeto como manda a lei. O que eu acho que a gente tem que fazer num caso desse? Primeiro, defender o MST, como esse movimento que é, inclusive um movimento solidário com outras lutas do povo brasileiro, defender uma política nacional de reforma agrária, defender os assentamentos, mostrar o que o MST produz, o quanto ele é importante para o Brasil. Nós temos que fazer e dialogar com a sociedade brasileira, porque essa CPI que nós somos absolutamente minoria. São 40 deputados e deputadas contra o MST e 14 que estão defendendo, ou seja, que estão na base do governo. Então é uma correlação de forças ruins. Eles com certeza vão fazer o relatório que eles quiserem. O que nós precisamos é mostrar para a sociedade quem é o MST, o valor que ele tem como movimento social, o que são os assentamentos da reforma agrária, as cooperativas, a produção de alimentos que vai para a mesa do povo trabalhador, do povo brasileiro. Esse é o nosso papel lá. E eu acho que isso a gente tem conseguido fazer e avançar.
A presidenta Gleisi falou também sobre a tentativa de criminalização do movimento por parte da oposição e sobre a importância do MST na busca por reforma agrária e no contraponto ao roubo e concentração de terra e na violência do campo por parte de uma parcela do agronegócio. Pois é, muito se fala do MST, que invade as propriedades, que ocupa, mas não fala do movimento anterior que teve nesse país, aliás, centenas de anos, de grilagem de terra, onde grandes, ricos produtores pegaram a terra de pequenos agricultores, deixando esses agricultores sem terra. Aliás, o termo grilagem vem exatamente do fato de que esses produtores fraudavam as certidões de terra, mas para elas parecerem antigas, para eles ganharem na justiça, dizendo que de fato aquelas terras que eles estavam requerendo eram deles e não dos agricultores que estavam em cima, eles colocavam com grilo na gaveta, então o grilo amarelava o papel. Foi assim que várias propriedades pequenas foram anexadas a grandes propriedades, seja no Paraná, em São Paulo, em outras regiões do país, Minas, uma tragédia. E o MST surge em 1984, com o advento de Itaipu, quando a barragem foi implantada no Paraná, alagando uma vasta área de terras, e os produtores, os agricultores ficaram sem indenização. Nós vivíamos no regime militar, então alguns tiveram, a maioria não teve, quem quisesse ousar questionar tinha repressão. Então aquilo e depois outros alagamentos que aconteceram também no Rio Iguaçu, do Paraná, com as usinas que lá se implantaram, também foram retirando as pessoas das terras, nasceu um movimento exatamente desses agricultores que não tinham terras para lutar pela terra. E a eles se associaram outras pessoas que já estavam na cidade, que já tinham saído do campo por falta de condições ou porque foram vítimas de grilagem. Então o movimento nasce dessa luta. Portanto, absolutamente legítimo e necessário no Brasil. Nos governos do presidente Lula, nós fizemos a regularização e o assentamento em mais de 50 milhões de hectares de terra. Foi uma das maiores ações de reforma agrária que a gente teve. E isso não trouxe nenhum prejuízo para o agronegócio, para o grande negócio, para o grande agricultor. Não, muito pelo contrário, possibilitou mais produção de alimentos e, portanto, melhores condições aí para a nossa economia. A demanda de alimentos é crescente. E a maioria dos grandes produtores rurais não produz alimento que vai para a mesa do trabalhador. Produz grãos que vão para exportação, principalmente milho, principalmente soja. Quem produz arroz, feijão, mandioca, batata, são os pequenos agricultores, o leite, enfim, são eles que dão condições para que tenha no comércio a comida que o povo brasileiro precisa. Então a gente tem que mostrar isso, a importância que tem o movimento, por que ele nasceu e pelo que ele luta. Por fim, a presidenta comentou sobre a CPMI do golpe que inicia as atividades com duas versões dos fatos. De um lado, bolsonaristas tentam justificar a barbárie e até culpabilizar o presidente Lula pela depredação dos três poderes, e de outro, temos uma busca pela punição de participantes, financiadores e mandantes. Vamos acompanhar qual a expectativa dela sobre como essa disputa pode influenciar o andamento dos trabalhos na comissão. Olha, na realidade vai ser uma arena em disputa ali, uma arena de disputa ali, porque essa CPMI ela é muito importante, ela não é importante para o governo do presidente Lula, ela é importante para a democracia brasileira, porque nós temos que deixar claro, limpinho, quem foram os responsáveis pela barbaridade que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não podem os prédios dos poderes serem atacados, vilipendiados, destruídos e achar que isso não tem relevância. Tem muita relevância. Essa gente veio no dia 8 porque pretendia dar um golpe, é isso. Vamos pegar que desde depois da eleição em outubro, começou uma organização para questionar o processo eleitoral e o resultado das eleições. E para que Bolsonaro pudesse voltar ao poder, para que eles pudessem voltar. Isso começou com o próprio Bolsonaro, desacreditando as urnas eletrônicas, colocando em xeque isso. Aí depois ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, deixou o país acéfalo. Quem cuidou do Brasil nos últimos 2 meses foi o governo de transição do presidente Lula, foi a equipe de transição que cuidou, porque ele realmente não cuidou, e ele vinha dando recados para o time dele, que não aceitassem. E vários expoentes bolsonaristas, blogueiros, youtubers, também fizeram isso, deputados também fizeram isso.
Tanto que logo na sequência a gente teve a ocupação na frente dos quartéis. Aquele foi um movimento organizado pela turma do Bolsonaro, que era para fazer uma resistência e ter gente facilmente mobilizável. Depois nós tivemos atos de violência, aqui em Brasília mesmo, no dia da diplomação do presidente Lula. Um dia anterior, queimaram um ônibus, fizeram vandalismo, depois a bomba colocada no aeroporto em Brasília, e isso veio e trouxe até o dia 8. Então, tem uma sequência de ações que estão aí, que foram desencadeadas, que eram preparatórias do dia 8. Então, o dia 8 ele acontece como algo planejado. Nós queremos saber todos os que planejaram, quem financiou, esses têm que ser responsabilizados, inclusive o ex-presidente da República, inclusive os parlamentares. Quem assinou, por exemplo, a CPMI, o pedido de CPMI, que foi um parlamentar deles, não foi o governo que pediu, foram eles que pediram a CPMI. Aí agora estão arrependidos, porque acham que realmente vai se voltar contra eles, e vai, porque todos os fatos e atos levam a eles. Mas esse parlamentar agora é integrante da CPMI, ele não podia ser, porque ele está nos inquéritos, está sendo investigado, porque foi um dos que deu apoio, defendeu os atos do dia 8. É deputado. Então, isso é muito grave, nós não podemos concordar com isso. A democracia, para nós, é muito, muito importante. Então, essa CPMI vai ser a CPMI de defesa da democracia. Eles podem espernear, eles podem chorar, eles podem gritar, mas nessa com certeza a gente tem uma maioria constituída, que eu acho que dá para a gente mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo. E ontem aconteceu o lançamento da terceira edição da Jornada de Formação Política Nova Primavera 2023. A estratégia é transformar a força eleitoral do presidente Lula e do PT em força popular organizada, transformando eleitores em militantes sociais através da organização e fortalecimento dos núcleos e comitês populares. Olá, pessoal. Eu sou Vivian Farias, diretora da Escola de Formação Política do PT, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. E os trabalhos de base do Nova Primavera 2023 vão versar sobre o território, sobre o fortalecimento das nossas pautas ideológicas, sobre a reconstrução do Brasil. Se você quer ser do time do Lula, do time da democracia, do time da esperança e do afeto, vem com a gente semear um processo formativo que verse sobre as pautas democráticas, sobre as políticas públicas, mas de como a gente pode mudar o nosso território, o nosso bairro, a nossa cidade. Como é que a gente pode ter uma feliz cidade? Como é que a gente pode pensar em reestruturar o nosso país? O time de Lula está unido, o Partido dos Trabalhadores está forte, vivaz, para construir o Nova Primavera 2023. Vem com a gente. Nova Primavera tem como principal tarefa organizar e formar os companheiros e companheiras nos nossos territórios de luta e de atuação. É fundamental que a gente saia do formato que anteriormente, 21 e 22, por conta da pandemia, foi 100% presencial e agora, 100% virtual, e agora a gente passe para um processo de integração no território. Então nós vamos ter momentos virtuais, mas também nós vamos ter momentos presenciais, que é o que a nossa militância, os nossos companheiros e companheiras que atuam nos territórios estão pedindo para a gente ter a formação ali, em loco, aonde a vida acontece, que são nos municípios e nos nossos territórios de atuação. Então, é fundamental esse processo acontecer de forma casada com as regiões todas de todo o Brasil. E esse é o grande desafio do Nova Primavera desse ano, fazer essa formação nacionalizada via Escola Nacional de Formação, Secretaria Nacional e Fundação Perseu Abramo, em conjunto com as secretarias estaduais e com as secretarias municipais, coletivos de formação, com a nossa rede de formadores e formadoras espalhadas pelo Brasil todo, que com certeza vai contribuir muito com esse processo de fortalecimento da nossa base, transformando a nossa potencialidade eleitoral, a potencialidade eleitoral do PT e do nosso companheiro presidente Lula em base social organizada. Essa é a contribuição que o Nova Primavera e a formação do PT quer dar para todos os companheiros e companheiras no ano de 2023. Esse trabalho de base é muito importante para fortalecer e transformar a força eleitoral da eleição do PT e do Lula em uma força social que possa defender o nosso projeto de governo e que defenda as conquistas que o nosso governo vai implantar e já está implantando.
é essencial para defender o projeto popular no Brasil. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a secretária da Escola Nacional de Formação do PT, Maria do Rosário, falaram da importância da formação política e as expectativas para o próximo período. A terceira edição do Nova Primavera e com muitas novidades, e isso é muito bom. A formação política é essencial, né, porque ela, na realidade, alimenta a organização e a mobilização. Sem formação política, sem saber para onde nós vamos, de onde viemos e o que nós somos, não adianta estarmos organizados, certo? Então, é a formação política que dá sentido à nossa luta, que explicita a nossa causa e que prepara a nossa companheirada e o nosso exército para enfrentar isso tudo e para mudar e transformar o Brasil. Não foi fácil chegar até aqui. Vivemos momentos muito difíceis nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, mas a nossa militância não baixou a cabeça, enfrentou, peitou, discutiu e sabia que aquilo era mentira e que nós venceríamos porque nós tínhamos uma causa e que aquela perseguição não duraria. A resiliência do presidente Lula, a linha política que ele nos deu nesse enfrentamento foi fundamental. Agora é que nós vamos ter que enfrentar mesmo o processo de fazer o projeto de transformação do país. Um projeto político, progressista e popular, e que ele tem que ter muita firmeza e muito apoio social e popular. Então, por isso, muito importante o partido estar preparado. E a ideia, né, da Nova Primavera, que surgiu desde lá de trás, que é focada nos comitês populares de luta, é para nós uma das coisas mais importantes e prioritárias. Sem essa organização territorial de base que a gente precisa, nós não vamos dar sustentação ao nosso governo. Esse período do PT tem sido extremamente fértil para a retomada da tarefa partidária de ser uma escola de formação política. E o PT tem uma escola que conecta a Fundação Perseu Abramo e a direção nacional do PT. Hoje e amanhã, aqui em Brasília, nós estamos lançando o Nova Primavera, que é a nossa Jornada Nacional de Formação de Educação Popular, e, ao mesmo tempo, nós estamos apresentando o Sistema Nacional de Formação e Educação Política do PT e formatando, colocando em prática um grande sonho nosso, que é a retomada do Coletivo Nacional de Formação. Isso significa que tem muitos petistas em todo canto do Brasil fazendo da formação política o caminho para organizar comitês populares de luta, núcleos de base, fortalecendo as direções. A própria Fundação Perseu Abramo, dirigida pelo Paulo Okamoto, tem como uma das metas cursos para dirigentes da área de finanças, da área de comunicação, da área de organização, da presidência, de todo o partido, desde cada município até a direção nacional. E o Nova Primavera faz o nosso trabalho de base, de encantar o Brasil. Porque a gente venceu a eleição com o presidente Lula, mas, sabe, a nossa luta contra essa extrema-direita e para fazer o Brasil saber que os seus sonhos podem se realizar, isso é todo dia. E a formação serve para isso, para dar a força que a pessoa precisa para saber que ela tem um poder transformador quando se organiza na sua comunidade, escola, na sua cidade e região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, 29 de maio, no Palácio do Planalto, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um encontro que marcou a retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Após a reunião de portas fechadas e a cerimônia de assinatura de atos, os presidentes participaram de uma coletiva e Lula falou da retomada da relação entre Venezuela e Brasil. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades.
Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. A América do Sul, ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perdura mais de 500 anos. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente estiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. Então, essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. O Brasil vai sediar nesta terça-feira a cúpula dos presidentes da América do Sul aqui em Brasília. Até o momento, líderes de 11 países da América do Sul aceitaram o convite do presidente Lula para participarem da reunião. A previsão é de que na cúpula sul-americana, os líderes tenham 2 sessões de trabalho, uma pela manhã e outra pela tarde. O governo brasileiro também prepara reuniões bilaterais do presidente Lula com os demais presidentes para discutirem as ações que visem o crescimento da região. Eu me despeço do Jornal PT Brasil de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O Jornal PT Brasil volta amanhã às 9 da manhã e até lá a gente espera que a Amanda Guerra já esteja recuperada. Bom dia.